Pessoal, todo doente meu, né? Quando eu recebo um paciente, eu procuro reforçar muito os aspectos dessa força interior, dessa força estranha que todos nós temos, sabe? Porque esse Deus, né? Chamado de Jeová, do profeta Mohammed, de Alá, de Jesus Cristo, tudo. Eu sou católico, romano. Ele existe, né? Então, na minha experiência, eu acho que os doentes que são mais espiritualizados, os pacientes que procuram levar uma vida equilibrada entre os ganhos e perdas materiais, mas eles procuram reforçar esse aspecto espiritual, procuram se fortalecer através de yoga, sessões de terapia, discussão em grupo, grupo de pacientes. Esses pacientes que ajudam muitas vezes outros pacientes, esses pacientes vão melhor, vão melhor. Se graças a Deus, como a Letícia, eles caminham para uma situação de cura, ótimo, tá certo? Se porventura a doença, né, ameaçar vencer a guerra, a gente vai continuar lutando nas nossas batalhas, mas entendam, até para terminalidade, para a aceitação disso, a espiritualidade ajuda em muito, tá? Então, eu acho que as pessoas estarem dentro de uma doença complexa como o câncer ou outras doenças degenerativas, mas mais espiritualizadas, procurando conhecer a si mesmo, procurando de uma certa forma, como é que eu posso dizer, tentar fazer com que determinados dissabores que ocorreram durante toda a vida, tá certo? Buscar aquela pessoa que é familiar, que brigou um dia por causa de uma bobagem, perdoar, casais rompidos, né? Muitas vezes pela própria felicidade dos filhos e netos, procurar pelo menos um momento de paz, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que procuro harmonizar as situações no entorno dos meus pacientes, porque é muito difícil você ter uma pessoa revoltada com relação à possibilidade de vir, de estar se tratando com aquilo que o tratamento exige. Acho que a Letícia falou muito bem, mas aquela pessoa que muitas vezes sabe-se que ela não vai muito longe, e se você vai preparando esse paciente, e aí a importância do paliativista é diminuir esse distanciamento, conhecer, saber que aquele paciente passou por um trauma muito grande, perdeu um filho, sabe? Ele poder, muitas vezes, soprar essas feridas, melhorando o aspecto espiritual do seu paciente, é muito importante. Então, assim, a oncologia ela é muito técnica, né? A oncologia, as cirurgias são técnicas, as reconstruções são técnicas, as técnicas da radioterapia são importantes, a quimio tem as suas complicações, seus múltiplos remédios e esquemas, mas é aquilo, a gente está tratando de um ser humano e assim, a gente não está tratando de uma máquina de lavar, que chega, troca uma peça, mexe o motor, põe óleo aqui, acerta. Então a gente tem que saber disso tudo, a gente tem que cuidar do defeito daquela máquina, mas a gente tem que olhar a máquina como um todo e procurar fazer com que ela fique, de uma certa forma, né, esse ser humano fique mais espiritualizado para ele estar preparado para os solavancos que a doença pode vir a causar, né? E infelizmente, se em algum momento, nós caminharmos por uma perda da guerra, né? Eu acho que a gente tem que com esse não distanciamento, nós médicos paliativistas, conseguimos, através essa espiritualidade do nosso paciente, a gente consegue passar melhor por todos os solavancos, exames, tratamentos, notícias desagradáveis, novos tratamentos, disseminação da doença, né? Então aí a gente volta numa coisa ainda mais importante que eu queria que todos das duas ligas, são coisas que a gente tem que investir muito, tá certo?
Por quê? Porque o doente tem que ter no médico um amigo. Nós não precisamos nos envolver do ponto de vista emocional, mas a gente tem que mostrar solidariedade, tá certo? Porque é um ser humano. Então, pessoal, a gente tem que se preparar para aquilo que a vida vai nos trazer, mas nós, como médicos, a gente tem que sempre eh, ter esse relacionamento e tentar, vamos dizer, reforçar espiritualmente o seu doente. Eu acho que um doente que tem isso, ele caminha muito melhor, ele caminha mais tranquilo, ajuda na aceitação de todas as notícias que porventura você vai passar para ele.